Fala, Felipe Bueno. Como estás? Pergunta do dia seguinte. Qual é? Coloca Vamos aí, lá. vamos ver. A dupla Grenal fica entre os 5 primeiros do Brasileirão? A dupla? A dupla. Não fica. Não fica? Mas que tanto pessimismo, que todo mundo é unânime dizer que não. Como assim, tia? Tu votou que sim? Entre os 5, eu votei que sim. Tá, peraí, vamos gravar. Lá em dezembro, dia 21 de dezembro, né? Peraí. A dupla fica, tá gravado isso aqui já. Ah, já tá gravado? Tá gravado. A dupla fica entre os 5 primeiros. Gravar aqui, né? Fala aí, vamos lá. A dupla Grenal Peraí, vamos, vai. A dupla Grenal vai ficar entre os 5 primeiros do Brasileirão. Que dia é hoje? Hoje é dia 28 de março. 28 de março. Assinado. Lá, Natal, pertinho de dezembro, vamos rever esse vídeo aqui. Pertinho do Natal, em dezembro, vamos rever esse vídeo. E eu vou mostrar que Grêmio e Inter vão estar entre os 5 primeiros. Vai ver. Eu acho, não é o que eu torço, mas eu acho que a dupla Grenal não vai estar entre os 5 primeiros. Ah, tem que passar essa parte aí também, 28 viu? de março de 2025, beleza? Tá bem. Tá gravado. Tá gravado. Não é o que eu quero, é o que eu acho que vai acontecer. Eu gostaria que o Grêmio, o Inter e o Juventude ficassem entre os 5 primeiros. Gostaria muito. Torcerei muito para que isso aconteça. Mas hoje eu não tô vendo como isso acontecer. Não, dá tempo. Dá tempo de ajeitar os times, dá. Dá tempo. Começa amanhã, né? Começa amanhã. Bom, boa tarde a todos. Sexta-feira, agora sim chegou a hora, tá? Preparações basicamente encerradas. Para Grêmio e para Juventude permanecem nas suas próprias cidades, Porto Alegre e Caxias do Sul. Para o Internacional, não. É treino em Porto Alegre, viagem para o Rio de Janeiro, porque o começo é fora de casa. O Campeonato Brasileiro vai começar nesse fim de semana. No domingo, a Record vai transmitir com exclusividade na TV aberta Vasco e Santos a partir das 6 da tarde. Vão ser 9 meses de competição para descobrir quem será o melhor time do país. Balança. O Campeonato Brasileiro tem emoção. Jogadas que entram para a história. Golaços que eternizam craques do país do futebol. O jogo do Campeonato Brasileiro, qualquer que seja a competição, é sempre jogos muito competitivos. Esse não vai ser diferente. Do fim de março até dezembro, vence quem somar mais pontos. A prioridade dos grandes times tem que ser o Campeonato Brasileiro. São 9 meses e é através do Campeonato Brasileiro que você chega na Libertadores, que você consegue jogar as Copas. Então o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante e o melhor elenco, o elenco mais robusto, que tem mais opções e bom elenco, geralmente é o elenco que vai ganhar. 20 equipes, 3 do Rio Grande do Sul, 6 clubes paulistas e 4 cariocas. Minas Gerais será representado por 2 times. Serão 5 equipes do Nordeste, sendo 2 da Bahia, 2 do Ceará e 1 de Pernambuco. O maior campeão da competição, o Palmeiras, vai em busca da 13ª conquista. O Flamengo tenta confirmar o favoritismo. Os santistas terão o luxo de torcer por Neymar. O Botafogo defende o título. Todas as equipes, quando entram para jogar contra o Botafogo, querem vencer de qualquer forma. Por sermos o atual campeão do Brasileiro, da Libertadores, sabemos que esse ano vai dificultar mais. O Campeonato Brasileiro reúne a elite do futebol nacional. Os clubes com mais capacidade de investimento, os principais jogadores, as maiores torcidas do país. Diante do tamanho desta competição, uma grande emissora como a Record não poderia ficar de fora. Será o resgate de uma história que começou em 1953. 38 partidas ao vivo até dezembro. E antes da bola rolar em cada jogo, 30 minutos de muita informação e bastidores com o melhor da rodada. As transmissões e a cobertura completa do Campeonato Brasileiro você também confere no R7 e no Play Plus. E pode reservar o início das noites de domingo a partir deste fim de semana. Neste domingo tem Vasco e Santos ao vivo a partir das 6 da tarde. Futebol na Record, sua paixão em campo. Bola em jogo pra você. Que legal, né? Que legal, chegou a hora, tá, gente? É muito difícil, né, concorrer com os times do poderio financeiro do centro do país. Mas, né, está aí, as cartas estão na mesa, né,
E resta saber quem vai ser o melhor em 38 rodadas. Não é quem vai ser o melhor num turno, Samuel. Não é quem vai ser melhor no outro turno. Não é quem vai ser melhor jogando em casa. Não é quem é melhor jogando fora. Não é quem faz mais ou menos gols. É qual vai ser o time mais equilibrado. O time mais equilibrado em 38 rodadas, que começa amanhã, portanto, no dia 29 de março e vai até o dia 21 de dezembro. O time que fizer mais pontos, que conseguir ter uma campanha regular, esse time vai comemorar lá no fim do ano o título do Campeonato Brasileiro, que é o maior troféu que a gente pode ter aqui no nosso país. Sobre Grêmio, Inter e Juventude. E até vou colocar Santa Catarina e Paraná no meio também, tá? Nunca nenhum gaúcho na história dos pontos corridos ficou com a taça. Nunca. Apenas times do Rio, São Paulo e Minas Gerais. O último campeão brasileiro do sul do país, da região sul do país, foi o Atlético Paranaense, quando o sistema ainda não era por pontos corridos. O último título do Grêmio foi em 96, o último título do Inter foi em 79, o Juventude já ganhou a Série B do Campeonato Brasileiro em 94, a melhor participação do Juventude por pontos corridos foi um 7º lugar, e dessa forma a gente vai para mais uma edição do Campeonato Brasileiro, Samuel. Será que dessa vez vai? Eu acho difícil, Samuel. Eu também, campeão, eu também acho muito difícil. Cara, tu imagina que alguém dos nossos aqui consegue chegar na frente, até acho que pode vencer o Flamengo, mas chegar lá no fim do ano na frente do Flamengo... É difícil de acreditar, É difícil. Palmeiras, Flamengo... que ontem perdeu o Campeonato Paulista, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Acho muito difícil também. No enfrentamento, Samuel, olha, o Juventude venceu o Flamengo no ano passado, o Juventude venceu o Botafogo no ano passado, o Inter fez frente a esses clubes, né? O Grêmio também, de certa forma, né? O Grêmio venceu, enfim... É isso, Samuel. Não é um contra o outro, não é Inter contra Flamengo, Grêmio contra Palmeiras, Juventude contra Botafogo. É todo mundo contra todo mundo. Daqui a pouco pode perder para o Flamengo e ganhar de todos os outros e ser o campeão brasileiro, entendeu? Como pode ganhar do Flamengo, que para mim é o favorito ao título brasileiro, e não ser o melhor time do Brasil, porque não basta só vencer o Flamengo, não basta só vencer o Botafogo, não basta vencer só o Palmeiras. Tem que ser o melhor entre todos que estão disputando. 19 partidas de um turno, 19 partidas de outro, para sabermos quem vai ser o campeão. Pode colocar na tela, por favor, a tela com os jogos da rodada, que já começa amanhã, com alguns jogos. Tem jogo no domingo também, e também tem jogo na segunda-feira. Aqui por enquanto, ainda em ordem alfabética. A coincidência é que Grêmio, Inter e Juventude na sequência, né? Justamente por ordem alfabética. A gente acostumou a olhar do lado de lá os nossos times. Mas vamos ver. Tomara que esse ano a coisa seja diferente. Vamos lá, Samuel. Atlético Mineiro. Bahia. Que tu quer Quem são os diga? 5 primeiros? Quem vão ser os 5 primeiros? Flamengo. Os 6 primeiros aqui, ó. 6. Tá. Flamengo. Libertadores e Sul-Americana aqui, né? Libertadores e Sul-Americana. Não, até o 6º é Libertadores e até o 4º é Libertadores direta. O 5º e o 6º é aquela vaga inicial para Libertadores. Tá, e Sul-Americana daí depende... Sul-Americana do 7º ao 12º. Até o 12º? É que o ano passado foi até o 15º. Isso, até porque abriu muita vaga, né? Tá, mas respondendo a tua pergunta, vamos lá. Os 6 primeiros. Flamengo. Campeão? Campeão. Precisa dizer na ordem, não, né? Não. Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Inter, Palmeiras e São Paulo. Flamengo, Inter, Cruzeiro, Flamengo... Flamengo. Eu tô indo na ordem aqui, tá? Vou na ordem, então. Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Inter, Palmeiras e São Paulo. Pra mim, esses são os seis do... O Inter fica entre os 5 primeiros, tu acha? Eu acho que o Inter fica entre os 5, 6 primeiros. Eu acho que fica. Tá bem. Resta saber como é que vai ser agora a tela dos jogos? Novidade, o Mirassol, né? Mirassol. Novidade, né? primeira que tá vez. se destacando faz um tempinho já. Vamos lá. Amanhã, Morumbis, 18h30, São Paulo Sport. Mineirão, mesmo horário, Cruzeiro e Mirassol. A Arena do Grêmio, mesmo horário, Grêmio e Atlético Mineiro. Tá, já vai dando o placar, só quem ganha. São Paulo, Cruzeiro, empate. Flamengo e Internacional. Flamengo. Bola, Fortaleza e Fluminense. Fortaleza. Juventude e Vitória. Juventude. Bahia e Corinthians. Domingo já, né? Domingo já, Bahia e Corinthians. Empate. Bahia e Corinthians, empate. Palmeiras e Botafogo. Empate. Jogo bom também.
Vasco e Santos, jogão de bola. Santos. E Bragantino e Ceará. Empate. Empate também. Anotou todos? Tudo gravado. Anotou todos? Tá tudo gravado aqui no nosso sistema de gravação automática. Né? E tu viu que eu não pipoquei ali, né? Falei que o Grêmio não ganha, falei que o Inter não ganha, só o Juventude ganha dos nossos. Não é o que eu quero que aconteça, Samuel. Eu quero que os nossos ganhem todos os jogos. É o que tu entende que vai acontecer. É o que eu acho que vai acontecer. Acho que o Grêmio vai ter muita dificuldade para enfrentar o Atlético Mineiro. Acho que o Inter vai ter muita dificuldade para enfrentar o Flamengo. Acho que o Juventude vai ter uma certa dificuldade para enfrentar o Vitória. Mas vejo o Juventude com a maior probabilidade de vitória na rodada. Vamos por partes. Por que o Grêmio vai ter tanta dificuldade? Porque o Grêmio tá mal. O Grêmio tá mal. O campeonato do Grêmio não é contra esses outros 19 clubes nesse momento. O campeonato do Grêmio nesse momento é contra o Grêmio. Alguém sabe o que o Grêmio vai fazer nesse campeonato brasileiro? Vai jogar pra ganhar. O campeonato brasileiro? Claro. Não sei. Será que não é esse o objetivo lá dentro? Então, o objetivo é jogar pra ganhar dos 20. Todos os 20 vão jogar pra ganhar. Não. Tem time aqui que sabe que não tem a mínima condição de ganhar. Tipo o Grêmio qual? é um desses? Tipo qual? Não consigo imaginar, por exemplo... Mirassol? Por exemplo, o Mirassol sendo campeão, né? O Vitória? O Ceará? São times que já entram com o objetivo, a gente quer ficar entre os 10, no primeiro lado da tabela. Pode ser? Né? Pode ser. Pode ser. Grêmio eu tô vendo numa zona mais intermediária da tabela, Samuel. Se as coisas se encaixarem ali, quem sabe beliscando uma vaga de pré-libertadores. O que o Quinteiros está preparando? Bom, sobre o Grêmio especificamente, tá o técnico Gustavo Quinteiros. Ele tem à disposição o retorno dos jogadores que estavam com as seleções, né? O Vila Sante com a paraguaia, o Oliveira com a uruguaia e o Aravena com a chilena. Eles já se reapresentaram, já treinaram. A expectativa que fica é quais deles vão ser titular nesse jogo contra o Atlético Mineiro, tá? O Quinteiros, ele ainda trabalhou outras formações, aproveitou esse período da data FIFA para testar alguns esquemas. O Grêmio realizou um jogo treino contra o Azures do Paraná e venceu por 3-0. O jogo do Grêmio é amanhã, às 6h30 da tarde, na Arena. Deixa eu te dizer o que vai acontecer amanhã, pelo que eu tenho visto do Quinteiros aí. O Grêmio tem o Monsalve e o Cristaldo. No tempo do Renato, a grande dúvida, o grande questionamento era o seguinte: o Monsalve e o Cristaldo podem jogar juntos? Lembra dessa discussão? Tá. Lembra disso? Sim. O Cristaldo era titular, o Monsalve chegou voando, fazia gol, dava passe para gol e tudo mais. O Renatão chegou a botar os dois em campo, já falando, eu sabia que ia dar errado, mas eu coloquei, não sei o quê. Hoje, Samuel, a grande tendência é que não joguem os dois juntos. A tendência hoje é que não jogue nenhum. Que seja o time do Grenal, ou a formatação do Grenal, com o Monsalve no banco, com o Cristaldo no banco e com o Edenilson entre os titulares. É o que deve acontecer amanhã. É o que deve acontecer amanhã. E o Internacional, por que chega entre os 5 primeiros? Porque eu acho que está um pouco mais organizado do que o Grêmio, tem um elenco melhor do que o Grêmio, um treinador que já conhece muito bem tudo que está acontecendo ali, não vai precisar de adaptação, sabe muito bem como é que é jogar no Nordeste, sabe muito bem como é que é jogar um clássico. O Inter já tem, o técnico Roger já tem todos à disposição? Não tem todo mundo, tá? O Inter começa o campeonato com desfalques, né? Para começar, o Vitor Gabriel, zagueiro, que estava disputando todos os jogos da temporada, né? Começou o ano como quinta alternativa, virou titular absoluto. Ele está fora. O Juninho, recém-contratado, deve ser o escolhido. O Vitão, Samuel, ele pegou uma virose, tá? Mesmo assim, ele deve ser confirmado. Outro que não deve jogar é o goleiro Sérgio Rocher, que está recuperado de uma lesão. Na verdade, ele estava recuperado de uma lesão. Jogou pelo Uruguai os 2 primeiros jogos dele no ano, nas eliminatórias da Copa do Mundo, e voltou a sentir. E se ele não puder jogar, quem vai seguir no gol colorado é o Antony, que foi escalado e que deu conta do recado neste começo de ano. Foi o goleiro titular do Inter durante toda a campanha do Campeonato Gaúcho. O Inter enfrenta o Flamengo amanhã, 9h da noite, no Maracanã. Bom, agora eu tenho um super recado para você que está endividado. Se a mulher reclamou e o banco ameaçou, a GR Assessoria solucionou. Vamos lá. Se o banco está ameaçando, a GR está há mais de 12 anos solucionando, Misael. Isso mesmo, Filipão, 12 anos, e é por isso que nós fizemos o Feirão Dívida
0. Para você que quer de uma vez por todas acabar com essas ligações que não param, com essas ameaças. Gente, isso compromete até casamento. A gente sabe quanto é sério. É um rolo. Dívida, é terrível, hein? Vamos resolver isso daí. Qualquer dívida bancária. Atenção, o Feirão. Atenção, você que é de Lajeado, você que é de Rio Grande, você que é de Erechim, Canoas ou Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, tem as outras unidades fora do estado também, mas como estamos aqui na Record RS, estamos divulgando essas unidades, tá certo? Neste sábado, a partir das 9 da manhã, 40% nós vamos dar desconto em todos os nossos serviços. E para você que está com nome restrito, nós não vai ter nenhum valor aí para fazer esse serviço, para resolver isso para você, tá? Só neste sábado, 0800 100 70 70. Ligue pra gente. Atenção, Felipe, ligar. Não mande um WhatsApp para esse número. Melhor ligar. Ligar. A gente precisa que você ligue para este número. Nós vamos anotar. Se ninguém te atender, fique tranquilo. A gente vai ver ali as chamadas não atendidas. Vamos entrar em contato com todos que estão ligando. Insista. 0800 100 70 70. Ligue e vamos agendar para amanhã você participar com a gente do Feirão Dívida Zero a partir das 9 da manhã. Se a mulher reclamou, o banco ameaçou, a AGR Assessoria solucionou. 0800 100 70 70. Não perca mais tempo. Ligue agora, 0800 100 70 70. GR Assessoria Financeira. O seu dinheiro é seu por direito. Valeu, Misael. Valeu. O Juventude também estreia amanhã no Campeonato Brasileiro, tá? E nós temos diversos assuntos a serem tratados com o Júlio Rondinelli, que é o diretor executivo de futebol lá da equipe de Caxias do Sul. Vem do meu ladinho aqui, Samuel, pra gente já colocar o Rondinelli aqui na tela. Ó lá, tá lá no CT, ó. Olha tá aí, se ajeitando por ali. Ô Rondinelli, boa tarde mais uma vez. Um prazer estar falando contigo de novo aqui nesse nosso espaço. A gente mostrava ali a tabela do Campeonato Brasileiro, esses primeiros jogos, e eu já quero te perguntar, o Juventude entra para fazer o quê nessa competição? Grande abraço. Um grande abraço, meus cumprimentos a todos que participam do programa e assistem o programa. O objetivo claro do Juventude é fazer uma campanha segura de manutenção na Série A, que é o nosso principal objetivo, atingir os 45 pontos, pontuar em todos os jogos que forem possível, fazer valer o nosso mando de campo e fazer com que o clube daqui a pouco possa sonhar com uma Sul-Americana ou com algo maior. Mas entendemos o nosso tamanho em todos os apontamentos dos especialistas e dos comentaristas de futebol. Nós estamos, assim como também estávamos no ano passado, sendo considerados as equipes que vão brigar para não cair. E a gente entende o nosso tamanho, sabemos da nossa obrigação e da nossa realidade. E com certeza teremos uma equipe muito competitiva, muito organizada e comandada pelo Fábio Matias. E vamos fazer com que o Juventude e o nosso torcedor tenha mais alegrias do que tivemos o ano passado. Ô Rondinelli, é claro que do ponto de vista financeiro e do ponto de vista esportivo é ruim não disputar outras competições. Mas pensando em Campeonato Brasileiro, com longas viagens, com a quantidade de times bons que o Juventude vai ter pela frente, ter esse tempo livre, não ter que dividir as atenções com outros campeonatos, já que essa é a situação do Juventude, pode ser algo positivo também em busca desses objetivos? O ano passado nós tivemos simultaneamente a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E conseguimos avançar até as quartas de final da Copa do Brasil e tivemos uma campanha regular no Campeonato Brasileiro. Realmente é uma facilidade um pouco maior em ter um menor número de jogos. Mesmo assim, são 38 jogos, são 38 rodadas, né? 19 em casa, 19 fora. E cada uma delas tem que ser tratada como decisão. O jogo mais importante é sempre o próximo jogo. O Vitória é uma equipe que eu entendo que vai brigar e vai trabalhar numa mesma faixa de tabela do Juventude. Então temos que ser competentes do primeiro ao 38º jogo para a gente conseguir os pontos necessários para a permanência. Mas, Rondinelli, o Juventude quer se manter na primeira divisão do campeonato e vai conseguir, né? Mas ali na parte de cima da segunda parte da tabela, e não lá na parte de baixo para dar uma aliviada aí para a torcida, não ser aquele sufoco. Vai ser possível isso? É o que nós queremos, é o cenário ideal, é o objetivo que nós mantivemos uma base do ano passado para esse ano, contratamos jogadores com as mesmas características, com a mesma capacidade de competir na Série A. Não temos um elenco brilhante, temos um elenco muito competitivo
jogadores extremamente profissionais, uma comissão técnica que cada um sabe do seu objetivo e realmente seria o cenário ideal figurar entre o 8º, o 12º, e aí a gente faria uma campanha sem risco. Mas a gente sabe da dificuldade, sabe que todas as equipes têm orçamentos superiores ao Juventude, e aí a gente tem que demonstrar a mesma capacidade que demonstramos no ano de 2024 para atingir esse objetivo principal. Chegou um fax no Alfredo Jaconi com um papel timbrado aqui de Porto Alegre para contratar um jogador titular do Juventude? Não é um fax, né? Jogadores que vão se destacando e vêm chamando a atenção do mercado, é normal e natural que recebam interesse de outras equipes, né? Então, o Abner, o Enio, o Adriano, o Mandaca, o Eric já foi negociado, o próprio Danilo Bosa também, nós precisávamos fazer um caixa um pouco melhor e vendemos ele no início do ano. Então, os jogadores naturalmente chamam a atenção do mercado. Então, a gente procura manter esses jogadores aqui de uma forma muito segura, com muito profissionalismo, mas também entendemos o nosso tamanho. Quando chegar propostas que sejam satisfatórias para o Juventude, satisfatórias para o atleta, naturalmente a gente vai pensar claramente em negociação. Mas o objetivo do Juventude é manter todos esses atletas que estão aqui atualmente o máximo de tempo possível para a gente garantir essa permanência na Série A. Especificamente o caso do Enio, ele não tem o interesse, o Juventude também não tem o interesse de aproximá-lo cada vez mais do técnico Gustavo Quinteiros do Grêmio? Acho que perdemos. Olha, eu não posso te dizer com relação ao Gustavo Quinteiros, mas o Grêmio é um clube que tem o nosso respeito, as pessoas que trabalham ali, assim como toda a diretoria, tem uma relação de muito respeito com o Juventude. E a gente sabe que não só o Grêmio, como outras grandes equipes no futebol brasileiro, manifestaram interesse no Enio. Então nós tínhamos uma opção de compra que foi respeitada pelo Amazonas, pelo representante do atleta, e o atleta firmou um contrato com o Juventude até o final de 2028. E esse contrato, com a performance que ele vem tendo, com o que ele vem produzindo, muitas vezes ele não vai ser cumprido até o final, porque vai despertar interesse não só do mercado nacional, como do mercado internacional. Então estamos muito seguros na operação e agimos rápido, de uma forma muito rápida, uma previsão que já havia sido estabelecida lá no final do ano, para o atleta poder estar com a cabeça boa e produzir o que ele veio produzindo desde o início do ano aqui no Juventude. O Rondinelli, chegou muita gente na virada do ano, né, para a disputa do Campeonato Gaúcho. Chegou agora também, ou chegaram alguns reforços também para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Juventude ainda está no mercado, o elenco está fechado, agora é só no meio do ano. Como é que você pode responder esse questionamento para a gente? Os atletas que chegaram no início do ano, e eu considero que pelo menos 80% do elenco anual do ano de 2025 foi contratado no início do ano. Sim. E nesse momento, com essa janela de exceção dos campeonatos estaduais, nós fizemos 5 contratações. Esses 5 atletas já chegaram, já estão se adaptando ao trabalho do Fábio, e eu nunca vou dizer que o grupo está fechado. Sim. Jogadores podem sair, se não atingirem o que a gente espera de capacidade técnica e desportiva, e jogadores podem chegar quando nós identificarmos uma necessidade, uma reposição, uma perda de algum atleta por lesão. Então nós temos um monitoramento muito atual e muito rápido, não só do Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B, de torneios sul-americanos, de jogadores brasileiros que estão fora do Brasil, que podem vir para o Brasil com seu contrato terminando. Então a gente tem procurado ser muito rápido, ágil e tem um nível alto de acerto aí na elaboração do elenco do Juventude desde 2023, quando a gente chegou por aqui. Está dado o recado. Júlio Rondinelli, executivo de futebol do Juventude, obrigado pela sua entrevista, uma boa sorte ao Juventude e que o começo dessa campanha seja muito positivo nesse confronto de amanhã com o Vitória aí em Caxias do Sul. Grande abraço. Um abraço a todos vocês, obrigado pelo espaço mais uma vez, estarei sempre à disposição e espero que sempre falando positivamente do nosso Juventude. Vamos lá. Estamos na torcida. Na torcida, com Valeu, certeza. valeu. Abraço. Vê, né, Samuel, assim, é uma projeção difícil que o próprio Juventude faz de encarar o Campeonato Brasileiro, né? O Juventude é muito realista, né? Não queremos cair. O Juventude é muito realista nessa projeção, né? Não dá pra... Pode brigar por algo maior? Pode. Ele falou no começo, daqui a pouco por uma Copa Sul-Americana. No passado não foi por causa de um ponto. Foi o Grêmio, né? Era o Grêmio ou o Juventude. Exato. Mas a realidade, ela tá bem estabelecida, né? Sim. Do que o Juventude vai fazer no Campeonato Brasileiro.
Campeonato Paulista, o Corinthians segurou um empate com o Palmeiras, tinha vencido o primeiro jogo e ficou com o título, tá? O herói da partida foi o goleiro Hugo, tá? Que defendeu um pênalti. Como não poderia deixar de ser, teve confusão entre os jogadores, sinalizadores jogados no campo, bolas sumiram, o cartão vermelho para treinador, para jogador, para quem estava no banco. Balança a reportagem. O Corinthians conquistou pela 31ª vez o título de campeão paulista. Mas pensa num jogo nervoso, disputado, que deixou o torcedor dos dois times roendo as unhas. No primeiro tempo, sem muitas chances para os dois lados. A melhor oportunidade foi corintiana. Garro tabelou com o Memphis e chutou a bola na trave. Jogando, indo pro jogo, boa bola do Memphis pro Garro, bateu pro gol! O Everton no lance! No segundo tempo, o Palmeiras teve mais posse de bola, tentou agredir mais, mas o Corinthians se defendia bem. Só bobeou quando o Vitor Roque furou a marcação e acabou sendo derrubado por Félix Torres dentro da área. Pênalti para o Palmeiras. Tem uma bola na frente buscando o Vitor Roque. E o juiz está dando pênalti. Mas antes da cobrança, muita confusão. Muita reclamação dos palmeirenses que queriam que Félix Torres recebesse o segundo cartão amarelo e seria expulso do jogo. Isso não aconteceu. Quem acabou sendo expulso foi o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Na cobrança, um confronto entre Rafael Veiga e Hugo Souza. E não é que o goleiro corintiano fez um gol. Na final do Campeonato Paulista, ele defendeu o pênalti. O apito! Rafael! Pé esquerdo na bola! Defende o goleiro do Corinthians! Cai pro canto direito e espalma! Aí o Corinthians queria que o jogo passasse depressa. E perto da bandeirinha de escanteio, Memphis Depay segurou a bola, subiu em cima da bola e começou outra confusão. Memphis deu uma subidinha na bola, o Vitor Roque fica louco, a bola esquenta mais do que temperatura de decisão. Agora virou quase briga. Mas dois jogadores foram expulsos, Marcelo Lomba do Palmeiras e José Martínez do Corinthians. Os dois já estavam fora do jogo, Lomba é o goleiro reserva e Martínez já tinha sido substituído. Mas o Corinthians conseguiu o seu objetivo, fazer o tempo passar. Junto com a torcida que acendeu os sinalizadores e paralisou o jogo várias vezes. Mas enfim, o jogo terminou e o Corinthians saiu campeão. E o árbitro apita! O Esporte Clube Corinthians Paulista é campeão paulista de 2025! E o jogo foi perdido, na minha opinião, no nosso jogo em casa, em função daquilo que são os 90 minutos de lá e de cá. Nós perdemos esta eliminatória em casa, aqui. Foi o que foi e parabéns ao Corinthians também. O clube, depois de 6 anos, voltar a ser campeão. O Corinthians merece estar sendo campeão mais e mais vezes. Isso aqui volta a ser rotina. Bom, para um goleiro, nada melhor pegar um pênalti numa final, garantindo o título. Por que aquele choro copioso? Você estava chorando copiosamente ali, por quê? Mesmo a dificuldade que eu estava passando, ter a força de poder ir treinar e ver aquelas pessoas lá que chegam 4, 5 da manhã com um sorriso no rosto, independente do clube estar passando por um momento difícil. Acho que isso que me trouxe muita força, a minha família, a minha fé, que seja o primeiro título de muitos aqui. O Corinthians segue sendo o maior vencedor de campeonatos paulistas. 31 vezes a torcida corintiana comemorou. Nós conseguimos controlar algumas partes do jogo e estou orgulhoso do time. Merecemos ganhar esse título. Trabalhamos duro e dedicamos aos torcedores que esperaram muito tempo por isso. Alexandre Oliveira, da Neoquímica Arena. Ô Samuel, assim, foi merecido, tá? É difícil dizer que o time foi campeão, não foi merecido. Agora, o Palmeiras também teve a possibilidade de empatar o confronto, esteve nos pés do Rafael Veiga e que parou no goleiro Hugo, né? Uma cobrança de pênalti, convenhamos, é muito mais fácil a condição do batedor do que do goleiro, né? É muito mais fácil, né? E dessa forma, o Corinthians voltou a conquistar o título. Agora, o que eu condeno, Samuel, é sumir bola, é briga, é confusão.
sinalizador. Não pode entrar com sinalizador no estádio. Você viu a quantidade de sinalizador que tinha ali? É proibido entrar com sinalizador no estádio. E como teve um momento em que o estádio inteiro estava com sinalizadores ligados, acesos, eu acho que é a palavra correta, né? Estádio inteiro, Samuel. Não foi feita revista, né? Tá, então o que aconteceu? Foi pênalti, foi aquela tá? protocolar, né? Foi pênalti claro. Foi pênalti. E aí esse jogador ele foi expulso 3, 4 minutos depois. Nesse lance ele não foi expulso, ele já tinha cartão amarelo. E há um entendimento na regra de que quando há um pênalti, não é para ser aplicado o cartão amarelo para não beneficiar 2 vezes a outra equipe. Só que o que os árbitros especialistas falam é que nesse lance não é questão de beneficiar ou prejudicar. É que foi uma jogada temerária. Foi um carrinho por trás, foi uma entrada violenta. Machuca, pode machucar bastante. Por isso ele deveria ter recebido o cartão amarelo, não pelo fato de ter sido pênalti. Então ele deveria ter sido expulso. Ele não continuou bem no jogo, tanto que foi expulso pouco tempo depois, tá? Mas o Palmeiras reclama e por esse motivo o técnico Abel Ferreira acabou expulso. Samuel, 2 dos principais adversários de Grêmio, Inter e Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro se enfrentaram ontem e vão dar a largada para o Campeonato Brasileiro também a partir do fim de semana. Muito bom, jogão de bola, né? Jogão de bola. Eu achei que o Palmeiras ia conseguir virar. Falei ontem aqui no programa, até, achei que ia virar. E quase, né? Se desse aquele gol de pênalti lá, quem sabe? Eu achei que já estava na mão. Sabe o que foi testado no Campeonato Paulista também, além daquele recurso do impedimento pela sombra? Ao invés de gandulas, foram botados cones em determinadas partes do campo com a bola já posicionada. Sim. Porque o que acontece? Quando o Inter vai jogar no Grêmio, o gandula do Grêmio acelera para entregar a bola para o jogador do Grêmio e retarda para jogar para o Inter. Sim. Quando o Grêmio vai jogar no Beira-Rio, ao contrário. O gandula acelera demais quando o Inter está perdendo o jogo ou empatando ou quando a bola é para o Inter e retarda quando é a bola para o Grêmio. Samuel, o gandula não pode ter time. O gandula está ali para devolver a bola para que o jogo continue da maneira mais rápida possível. Na teoria, né? Na prática não é isso que acontece. Por isso que no Campeonato Paulista foram instalados diversos cones, tá, à beira do campo. Ou seja, a bola saía, o jogador decidia se ele dava uns passos para um lado ou para o outro, pegava a bola e já cobrava o lateral. Mas até essas sumiram depois da confusão ali quando até o Corinthians... os cones se mexeram. Até os cones se mexeram e foi uma confusão só. Prepare-se para o Super Feirão Savalto. É amanhã, sábado, dia 29 de março, na maior revenda de seminovos do estado. Lá você vai encontrar condições incríveis e imperdíveis. Só amanhã, ao financiar seu carro, a primeira parcela é só para julho de 2025. Julho! E tem mais, aprovação rápida e facilitada. Comprou? Ganhou! Aspirador de pó automotivo. Com horário estendido das 9 às 19, 9 da manhã às 7 da noite, em todas as 6 lojas. Não perca essa chance. Agora, atenção para essa oferta especial. Onix Hatch 2023, completo, 1 ano de garantia e um desconto de mais de R$ 6.200 sobre a tabela FIPE. Esse aqui pode ser seu por apenas R$ 64.990 à vista. Ou, se você preferir, sem nenhum real de entrada. 0 de entrada e parcelas a partir de R$ 2.149. E a primeira parcela só para julho de 2025. Então não perca tempo, acesse agora o site www.savalto.com.br e confira essa e muitas outras ofertas incríveis. Amanhã é o dia de sair de carro novo. Amanhã é dia de Savalto. A Justiça Espanhola anulou a condenação de Daniel Alves por estupro. Lembram dessa história? Os juízes encontraram, e aí abre aspas, tá, Samuel, imprecisões e inconsistências, fecha aspas, no processo. O Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por agressão sexual, mas o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha anulou essa decisão. Os fatos ocorreram no banheiro de uma casa noturna de Barcelona no dia 31 de dezembro de 2022, quando o Daniel Alves passava alguns dias na cidade depois de retornar da Copa do Mundo do Catar, que ele tinha disputado com a seleção brasileira, e antes dele retornar ao México para se reapresentar ao Pumas.
Como é que pode a justiça condenar? Eu não sei nem o que falar, nem o que pensar mais dessa história. Eu decepcionado com a justiça. Não, é que quando é no Brasil... É fogo, gente. A gente sobe o tom, né? Isso só acontece porque é aqui no Brasil. Imagina isso na Europa. Um país de primeiro mundo, na Espanha. Como é que pode a mesma justiça primeiro falar que eu te dei um tapa no rosto? Coisa que não deu. Aí passou um tempo. Não, o Felipe não deu tapa no rosto do Samuel, tá tudo certo. Sim, porque a questão aqui não é de formalidades, é a prova, aconteceu ou não aconteceu o crime. E estava provado que tinha acontecido, por isso ele foi preso? E agora está provado que não aconteceu. Que loucura. E aí, vou acreditar em quem? Não sei. Como é que eu vou fazer? Não sei. E agora, gente, então, digamos assim que não aconteceu. Então o cara ficou preso 1 ano na cadeia por um crime que não cometeu. Mais de 1 ano, né? 1 ano e pouco, ele ficou por um crime que não cometeu, pelo amor de Deus, gente. Ou então analise pelo outro lado, ele cometeu o crime e aí desvaloriza o que a vítima fez e o cara tá livre. Tá, mas me ajuda. Que lado eu tenho que acreditar? O que eu faço? Me ajuda e me ajuda também, Carmel. Não tem como ajudar. Ele não foi... É que é tanto caso, é tanta M envolvida, mas não foi ele que começou com o depoimento, aí com o passar ele mudou, e aí um pouco depois ele mudou. Sim, ele foi, cada vez ele foi mudando para tentar, né, livrar o lado dele. Por último ele admitiu que teve sexo consentido. Isso. Que é o que a justiça mais ou menos entendeu agora. Que no começo nem isso. No começo ele disse que nem conhecia, né? Depois conhecia, mas não fiz nada, depois conhecia, mas fiz. Ai, Samuel. É verdade. Se é no Brasil isso, não Samuel. Ele estava casado, talvez por isso que não se ajudou no começo, modelo, né? Que eu acho que estão até juntos agora, depois voltaram, né? Não sei, voltaram, não sei, depois vamos perguntar para a Venenosa. Isso na hora da Venenosa ela responde, daí na hora da Venenosa. Sabe? Mas é complicado, porque eu não sei nem o que comentar, nem o que falar, gente. O Mamão com certeza sabe. Depois ele vai falar. Voltaram ou não, Mamão? Combinou com a Jéssica, tá? Depois a Jéssica fala. Mais ou menos parecido, tá? Porque o Supremo Tribunal Federal, isso aqui no Brasil, começa a julgar hoje um recurso da defesa do ex-jogador Robinho. Lembram dele, gente? Santos, Real Madrid, Seleção Brasileira. Tá aí ele, ó. Difícil alguém ligado ao futebol não lembrar do Robinho, né? Jogou na Itália. O ex-jogador está preso após ter sido condenado por estupro coletivo. O crime foi cometido em 2013 na Itália, quando ele jogava pelo Milan. Os advogados do ex-atleta querem a suspensão da pena. O Robinho, Samuel, está detido desde março do ano passado. 1 ano já. 1 ano já, tá? É uma tentativa aí de pelo menos dar uma aliviada ou tentar com que o jogador seja solto o mais breve possível. Vamos ver qual vai ser o entendimento, porque ele está cumprindo pena no Brasil por um crime cometido em outro país na Itália, né? Isso. Aí precisamos acionar os advogados, os juristas, para entender de que forma isso poderia ser potencializado e de que forma isso poderia ser aliviado pro lado dele, né? Sim. O que ele fez e o que está sendo julgado, eu acho que não tem nem a mais nem a menos, né, Samuel? Estupro coletivo dentro de uma boate sem o consentimento da mulher. Sim, estupro, né? E que também teve um monte de desdobramento e um monte de versão. Primeiro não conhecia, segundo isso, o terceiro foi lá, foi aí condenado. Tinha a câmera, aí um amigo admitiu que teve não sei o quê. Aliás, um amigo até foi encontrado morto esses dias, um desses aí que participou lá, né? Então aconteceu um monte de coisa, um monte de versão, né? Uma hora também não conhecia, daqui a pouco confessou. Vamos seguir acompanhando todas essas histórias e assim que tivermos desdobramentos, informar aqui o nosso telespectador. Jogava bola o Robinho, tá? Muita bola, né? Muita bola. Ô, Carmel, temos uma parcial da nossa enquete aqui, por favor. Pode colocar na tela. Dupla Grenal fica entre os 5 primeiros? Atenção. Não. De cada 4, 3 entendem que não fica entre os 5 primeiros. Quer fazer outro vídeo ou aquele ali é o que vai valer lá em dezembro? Não, mas o que vale é o dezembro. Aqui é a opinião do pessoal que está nos assistindo. Você é meu amigo. Já teve alguma... Tu é meu amigo, eu tô te dando a oportunidade de refazer o vídeo. Aceita. Quer? Não. Não quer. Já teve alguma vez na história desse país Grêmio e Inter entre os 5 primeiros? Teve. Teve campeonato que o Inter acho que terminou em segundo, o Grêmio em terceiro, ou o Grêmio em segundo. Teve mais de um. Já teve mais um campeonato que o Grêmio Porque a gente sempre fala na gangorra, né? Quando um tá pra cima, o outro tá pra baixo. Mas já teve. Já teve? Já teve mais de um, Samuel. Que nós conseguimos Recente, colocar 19, os dois. tá me dizendo o alemão que foi recente, Foi né? 19, alemão? A última vez? Depois olha aí, acho que 2006 também teve. 2006, Grêmio e Inter foram bem no Campeonato Brasileiro. Que coisa boa, né? Grêmio e Inter entre os 5 primeiros.
Veremos então. Tá bom? Então, tá bom final de semana até segunda-feira. Trabalha amanhã ou não? Trabalho amanhã, eu tô no jogo do Grêmio amanhã. No jogo do Grêmio amanhã? Grêmio Atlético Mineiro Eu trabalho amanhã. de manhã e tu trabalha de noite. Então. Fechou, para trazer Então, todas as notícias segunda-feira estaremos juntos aqui. Combinado? Combinado. Valeu, pessoal. Bom fim de semana a todos.